versículo de número 17, a Bíblia fala sobre um feito muito importante, indispensável, necessário para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. A Bíblia diz no versículo 17, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é muito importante na nossa vida cristã, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Nós precisamos ter fé. A fé que a Bíblia relata, que a Bíblia fala dentro desse contexto, é aquela que é destinada ao autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante acreditar, confiar, declarar, depositar nele a nossa fé, porque a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia também fala que a fé é gerada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus nada mais declara do que os feitos, a operação, o ministério, a manifestação do Cristo ressurreto. A Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, descreve Jesus acima de qualquer coisa, como o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que ele estava lá no princípio de todas as coisas. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, a Bíblia registra e fala que ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia mostra-nos o caminho para que a nossa vida cristã seja repleta, cheia, envolvente, através da fé. A Bíblia fala que existiria e chegaria um momento em que o justo viverá pela fé. Eu não sei se você já parou para observar o momento em que vivemos, as situações que cercaram este presente século nos últimos anos, e nós, tendo essa possibilidade de deslumbrar todo esse fato, vamos chegar a uma conclusão de que hoje nós estamos vivendo literalmente esse momento em que o justo viverá pela fé. Eu sei que muitos de nós que aqui estamos sendo alimentados pela nossa fé, porque se olharmos as circunstâncias diante deste presente século que vivemos, o nosso coração, ele acaba sendo contaminado por um desânimo, por uma apatia, por um esfriamento espiritual, porque o mundo está vivendo um momento muito difícil. Nunca esteve tão difícil de você expressar a sua opinião, a sua fé, os seus conceitos. Chegou a hora em que verdadeiramente nós já estamos praticando o que a palavra de Deus diz, que é viver pela fé. E nós estamos vendo esse fato acontecer. Se hoje caminhamos, se hoje prosseguimos, se hoje estamos trilhando os caminhos do Senhor, é porque existe fé no nosso coração. A fé que nos sustenta, a fé que nos move a acreditar no milagre, na operação de Deus, acreditar que os dias posteriores àqueles que vivemos debaixo das adversidades, debaixo das lutas, serão traduzidos em dias de vitória, em dias de bênção. Quantas pessoas estão vivendo tanta dificuldade nesse presente momento, mas conseguem se sustentar através da fé. Então, o justo está vivendo literalmente da fé. Nós vemos tantos ataques do inimigo contra a família, nós vemos e observamos tantos ataques do inimigo contra a igreja, nós vemos e observamos quantos ataques do inimigo contra aqueles que temem o nome do Senhor, contra aqueles que procuram fazer a vontade do Senhor. Quanto mais você se coloca e se dispõe em fazer algo para Deus, o adversário se levanta muitas das vezes de uma forma tão feroz, de uma forma tão incessante, constante, para tentar aniquilar, para tentar te derrubar, para tentar te desanimar,
porque você está dentro de um propósito, você está dentro de uma finalidade, você está dentro de um objetivo que Cristo implantou e colocou no seu coração. Mas o mundo em que vivemos, ele está sendo bombardeado pelas astutas ciladas do diabo. O inimigo não está brincando, o inimigo está constantemente lutando contra a igreja de Cristo, lutando contra os projetos de Cristo. E diante desse fato, chegamos a uma conclusão real de que estamos realmente vivendo pela fé. Se nós observarmos tudo que norteia e que cerca esse presente mundo, muito pouco se aproveita. Quando você abre os meios de comunicação, você vê notícias aterrorizantes, coisas que não satisfazem a sua alma. Quando você observa, às vezes, muitos conceitos que estão sendo implantados na nossa sociedade, ou que estão tentando implantar na nossa sociedade, são conceitos antibíblicos, conceitos que degrinem, conceitos que afetam a integridade do nosso Deus, coisas que não trazem nenhum volume para a nossa alma, nenhuma alegria, nenhuma satisfação. É o momento em que estamos vivendo pela fé. É a fé que tem nos sustentado. E eu quero falar para você da importância da fé. O que a fé produz na nossa vida? O que a fé produz na nossa vida? Em primeiro lugar, a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 2, que a fé ela produz esperança. A Bíblia diz em Romanos 5, 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé produz esperança na nossa vida. Hoje mesmo conversava com uma irmã que tem congregado aqui conosco, que perdeu o seu tio, e ela relatava as dificuldades que está atravessando, as lutas que sobrevieram sobre a vida dela. E mal sabia ela que eu também estava passando por uma luta muito grande. As pessoas às vezes olham os obreiros, pastores, líderes, acham que são pessoas que não passam nenhuma dificuldade, nenhuma luta, porque nós estamos sempre firmes e constantes, como a Bíblia fala. Temos que lutar para manter essa posição. E sempre procuramos passar, através da orientação do Espírito Santo, uma palavra de fé a cada um daqueles que precisam. E foi o caso nessa manhã. Às vezes nós estamos machucados, às vezes nós estamos passando dificuldades, provações, lutas, mas quando sobrevém uma ovelha do nosso rebanho pedindo uma ajuda, a gente tem que ter uma palavra de fé. A gente tem que ter uma palavra de fé. Por quê? Porque a fé produz esperança. A fé produz esperança. A fé produz esperança. A gente não se desespera. A gente não acha que o mundo acabou diante da circunstância que estamos vivendo. A gente sabe que em um momento o nosso Redentor há de se levantar e de nos dar vitória. A gente sabe que aquela provação, que aquela luta que estamos vivendo, ela é momentânea, ela é passageira. Tudo isso aí se traduz em uma atitude, fé, que produz nos nossos corações a esperança. Nós não deixamos de crer, mesmo na luta, na aflição, na dificuldade, nós não deixamos de acreditar. Nós não deixamos de crer que a nossa vitória, que a nossa bênção, que aquela situação, que aquele momento vai mudar, vai ser transformado. Mesmo sendo bombardeado no meio de uma guerra, nós não perdemos a esperança por causa da nossa fé. A nossa fé produz esperança. Nós acreditamos, nós entendemos, nós sabemos que em um momento ou outro, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar vitória. É a esperança que nos rege através da fé. A fé produz no nosso coração esperança. Pode ser a situação mais caótica, se você tem fé, você continua acreditando que você vai sair dela.
Pode ser uma situação difícil, se você tem fé, você continua tendo esperança que aquilo vai ser revertido. Pode ser uma situação dificílima, mas se você tem fé, você continua acreditando, você continua tendo esperança que uma hora aquela situação vai ser transformada. E é verdadeiramente isso que a fé produz. A fé produz esperança. A fé produz esperança. A fé produz esperança. Você não pode perder a sua fé. Se existe uma das coisas que o inimigo tem tentado roubar de cada um de nós, é a nossa fé. A gente pode perder às vezes um bem material, pode perder às vezes até um ente querido, que é muito difícil, mas a gente não pode jamais perder a nossa fé. A gente sabe que o bem material se recupera, que aquele ente querido que partiu está com o Senhor, mas se a gente perder a nossa fé, a gente desvia, a gente se afasta, a gente se distancia, a gente abre mão. Então, a fé é algo que jamais a gente pode perder. Não perca a sua fé. Agora você tem que saber essa verdade. O inimigo tem tentado constantemente roubar a nossa fé. Fique atento, não desfaleça a vossa fé. Certa vez Jesus orou pelos discípulos e pediu ao Pai que acrescentasse-lhes fé. Não sei qual é o tamanho da sua fé, pode ser pequena, mas você tem que saber que uma fé pequena pode transformar um monte de um lado para o outro. Uma fé pequena pode te dar vitória. Uma fé pequena pode abrir o mar vermelho. Uma fé pequena pode fazer você alcançar uma cura divina. Uma fé pequena pode fazer você alcançar um milagre extraordinário da parte de Deus. A fé produz isso. A fé produz esperança. É por isso que quando você conversa com alguém que tem fé, independente da circunstância que aquela pessoa está vivendo, você não vê aquela pessoa desesperada. Você enxerga nitidamente, na atitude, nas palavras, na condição de vida daquela pessoa, que aquela pessoa crê que ela vai ser vitoriosa. Esperança. A fé produz esperança. E uma outra coisa que a fé também produz, a Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, ao qual não havendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso. A fé produz alegria. Existem circunstâncias que a nossa concepção humana, o nosso entendimento, o nosso intelecto humano não consegue compreender. Às vezes a pessoa está passando uma luta tremenda, mas está feliz. E às vezes alguém que nem está passando uma luta está angustiado. Aí você, como pode? Essa pessoa teria todos os motivos para estar triste. Como ela pode estar alegre? É a fé. É a fé. Porque a fé produz alegria. Além de produzir esperança e acreditar que a sua vitória, que a sua bênção, que a sua situação vai mudar, a fé não te deixa ficar angustiado. A fé não te deixa a sua alma ficar amargurada. Por que que as pessoas que estão distantes de Cristo, às vezes estão amarguradas, estão sem esperança, porque não têm fé? A nossa esperança é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança viva. É nele que nós confiamos, é nele que nós acreditamos, é nele que nós depositamos a nossa fé. E é por isso que não perdemos a esperança, é por isso que não perdemos a nossa alegria. Às vezes existem mães que estão com filhos envolvidos na droga, vê o seu filho se definhando a cada dia através de um vício, mas se você olhar no rosto daquela mãe, você vê um brilho de alegria, não pela circunstância que o filho está vivendo, mas sim porque ela tem fé, ela acredita que Deus vai mudar aquele quadro, ela tem dentro de si um sentimento de paz, de alegria, porque sabe que um momento ou outro Deus vai transformar aquela situação. A fé produz alegria. A fé produz alegria.
Quando você vê um crente triste, um crente amargurado, um crente depressivo, um crente abatido, um crente angustiado, falta-lhe fé. Peça a Deus que Deus acrescenta-lhe a fé. E um dos antídotos para ter a sua fé aumentada é a Bíblia, é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, acredite na palavra de Deus e a sua fé vai ser renovada, a sua fé vai ser revigorada, a sua fé vai ser aumentada, vai ser ampliada, vai ser a fé que você depende e precisa para poder alcançar. A fé produz esperança, a fé produz alegria. A Bíblia diz também em Romanos capítulo 15, versículo 13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. A fé produz paz. Tem coisas inexplicáveis, tem situações e momentos que a gente não consegue explicar. O porquê de haver paz no coração de determinadas pessoas é a fé. A fé produz paz. Você sabe, você tem certeza, você tem convicção, você tem esperança, você tem alegria, você está em paz, porque você sabe que o seu Deus vai cuidar de você. As pessoas do mundo não têm paz, vivem atribuladas, alguns dão fim à sua vida, outros vivem procurando as drogas, os vícios, a prostituição, as coisas que esse mundo oferece, porque não tem paz. A paz só vem através de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que a fé produz paz. Se você está anelado, se você está abraçado, se você está contido, se você está preso, se você está enraizado em Cristo Jesus, você tem paz. E ao mesmo tempo, se você está nele, você tem fé, você acredita nele, você deposita confiança nele. E quando você age dessa forma, você tem fé, você está depositando fé, e essa mesma fé está produzindo paz na sua vida. A paz é um resultado da fé em Cristo Jesus. Além da fé produzir esperança, alegria, paz, a fé também produz confiança. O Salmo 37, versículo 5, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. A fé produz confiança. A fé produz confiança. A gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento, a gente não conseguiu visualizar fisicamente com a nossa visão humana, natural, mas a gente tem confiança que a nossa vitória, que a nossa bênção, que o nosso milagre vai chegar. Por causa de quê? Por causa da fé. A fé produz confiança. Você não está vendo aquilo que o Senhor prometeu para você fisicamente, mas quando você ouviu a promessa do Senhor, você passou a acreditar na promessa dEle, você passou a ter fé na promessa dEle, e você passou a confiar que aquela promessa já vai ser realizada na sua vida. O tempo às vezes você não sabe, mas que você confia, que você crê, que você sabe que ela vai ser concretizada, isso você sabe. Por causa de quê? Por causa da sua fé. A fé produz confiança. Você tem certeza que Ele tem poder para fazer, você tem certeza que Ele tem poder para mudar, você tem certeza que Ele tem poder para transformar, você tem certeza que Ele tem poder para abrir a porta, você tem certeza que Ele tem poder para te dar vitória. Isso se chama confiança, é uma consequência da sua fé. A fé produz esperança.
a fé produz alegria, a fé produz paz, a fé produz confiança. Existem pessoas que nos assustam, porque tamanha é a sua fé. A Bíblia fala isso, o Senhor Jesus mesmo ficou maravilhado, foi com o centurião: basta, Senhor, uma palavra. O Senhor ficou encantado com a atitude dele. Nossa, tamanha é a tua fé. Existem pessoas que são dotadas através das suas experiências, através da sua comunhão, através da sua intimidade, são dotadas de uma fé imensa, porque provaram e viram que o Senhor é bom. E essa fé, muitas das vezes, acaba assustando algumas pessoas que estão lutando para que a sua fé seja crescida. Mas essa fé, ela irradia, ela contamina o ambiente. Existem pessoas que, às vezes, com 2 ou 3 palavras, inspiradas por Deus, através da fé, mudam quadros e situações na vida de algumas pessoas. Quantos testemunhos já ouvimos? Testemunhos extraordinários, impactantes, verídicos, de pessoas que usaram a sua fé, confiaram plenamente no Senhor e alcançaram fatos mirabolantes na sua vida. A Bíblia registra vários exemplos de fé. Abraão, Moisés, Elias. Quantos homens a Bíblia fala que colocaram a sua fé em prática? Por quê? Porque confiavam, sabiam, tinham certeza que o Senhor é poderoso, capaz. A fé produz esperança, a fé produz paz, a fé produz alegria, a fé produz confiança. E uma coisa que a fé também produz, sabe o que é? Ousadia. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, por isso falei, nós que cremos também, por isso também falamos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falemos. A fé produz ousadia. Estamos precisando, estamos necessitando e carecendo de que a cada dia o Senhor amplie a nossa fé, que a cada momento o Senhor aumente a nossa fé, para que possamos ter esperança, alegria, paz, confiança e ousadia. Nós observamos algumas pessoas em situações dificílimas. Nós observamos algumas pessoas situações perigosas, mas agem com ousadia, não tem medo. É ousado através da fé em Cristo Jesus. Vivemos uma época em que as pessoas se acomodam, em que as pessoas regridem, em que as pessoas param, em que as pessoas se abstêm de serem ousados, de falarem a verdade, de pregarem o Evangelho de Cristo, de impor a mão sobre o enfermo, de ministrar uma cura sobre aquele que está enfermo, de liberar uma libertação sobre aquele que está oprimido, de falar dos feitos, dos milagres, dos prodígios. Nós observamos na Bíblia Sagrada homens e mulheres que foram ousadamente usados nas mãos do Senhor. Por causa de quê? Por causa da fé.
A fé lhes deu a possibilidade de serem usados de uma forma extrema e de uma forma ousada. Eu não sei quais são os seus princípios, qual é a sua visão, qual é os seus projetos, mas eu quero te dizer uma coisa: mais do que nunca nós precisamos de fé para ser ousado diante de um mundo perverso, diante de um mundo difícil, diante de um mundo que tenta de qualquer forma atrofiar, atrapalhar, impedir os projetos e os planos de Deus sobre a sua igreja, sobre a vida das pessoas. Nós precisamos de fé para pregar, para falar, para ser ousado, para ser destemido, para impetrar a bênção de Deus sobre a vida daqueles que precisam, para ministrar sobre aqueles que carecem, para levar as boas novas de salvação àqueles que precisam. Nós precisamos de fé para ter ousadia de acreditar no sobrenatural. Estamos vivendo um evangelho muito fraco, muito raso, muito baixo. Precisamos ampliar a nossa fé para alcançar limites maiores na presença de Deus, para alcançar milagres mais profundos, mais poderosos, mais amplos na nossa vida. Isso vem através de quê? Isso vem através da fé, que vai gerar no nosso coração ousadia, e essa ousadia vai nos levar a alcançar uma intimidade maior. Essa ousadia vai nos levar a pregar a palavra de Deus àqueles que precisam, a ministrar sobre aqueles que carecem, a fazer aquilo que o Senhor designou para que cada um de nós façamos. A fé produz esperança, a fé produz alegria, a fé produz paz, a fé produz confiança, a fé produz ousadia. Deus te abençoe, e eu quero orar por você, para que Deus, nessa noite, amplie a nossa fé. Fica de pé, nós queremos agradecer a sua participação nesse culto, que Deus te abençoe poderosamente, que essa noite possa ser uma noite em que o Senhor acrescentou fé ao teu coração. Não deixe de acreditar, não deixe de confiar, não deixe de crer, não deixe de ter fé. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, porque é através da fé que você vai conquistar, é através da fé que você vai vencer, é através da fé que você vai ser abençoado, é através da fé que você vai ter uma intimidade, é através da fé que você vai ser ousado, é através da fé que você vai ter confiança, é através da fé que você vai ter esperança, é através da fé que você vai ter alegria, é através da fé que nós vamos viver. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra.